Olá! Hoje a gente vai reabrir um dos casos mais controversos e misteriosos de toda a história. O caso de Judas Iscariotes. Sabe, por 2000 anos o nome dele virou sinônimo de traição. Mas e se a história for bem mais complexa do que parece? Vamos investigar juntos? Ele foi o vilão supremo ou será que foi uma peça indispensável num plano divino? E é aqui que a gente encontra o enigma que intriga teólogos há séculos. A lógica parece inescapável. Se a salvação de todos nós dependia da crucificação, e a crucificação dependia de uma traição, qual era então o verdadeiro papel do traidor? É um paradoxo que deixa a gente desconcertado, para dizer o mínimo. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Para entender o caso, a gente precisa primeiro examinar o que seria o relatório oficial, os fatos que todo mundo conhece. Vamos tratar isso como uma verdadeira investigação, começando pela cena do crime. A noite está escura. O cenário, o jardim do Getsemane, um lugar de oração, de angústia. É exatamente aqui que o destino da humanidade vai ser selado. E então, o ato. Não é uma faca, não é uma acusação formal. É um beijo. O sinal universal de amizade que foi pervertido para se tornar a marca da traição. Um gesto íntimo que entrega um homem à morte. E qual foi o preço? 30 moedas de prata. Um número que ecoa através da história, carregado de uma infâmia que a gente sente até hoje. Agora é o contexto que choca de verdade. Naquela época, 30 moedas de prata era o valor de compensação pela morte acidental de um escravo. Esse foi o preço colocado na vida que mudaria o mundo para sempre. Pela história oficial, o caso está encerrado. Judas é o vilão. Ponto final. Mas agora a gente vai virar o tabuleiro. Vamos sair dessa narrativa que já está estabelecida e entrar no coração do paradoxo que reabre esse caso de 2000 anos. A questão da traição necessária. Pensa só nas implicações disso. É como uma fileira de dominós, sabe? Se a gente tira a peça da traição de Judas da equação, toda a estrutura do plano de salvação, do jeito que a gente conhece, simplesmente desmorona. É uma lógica bem desconfortável, né? Mas que precisa ser encarada de frente. De um lado, a gente tem um mundo sem a traição, onde a profecia falha. Do outro, o mundo que conhecemos, onde a traição leva diretamente à salvação. Isso força a gente se perguntar: o ato de Judas foi um mal absoluto ou um mal necessário? E aqui está o ponto crucial de tudo. A gente está olhando para um criminoso que fez uma escolha terrível ou para uma figura trágica, quase uma marionete do destino, escolhido para desempenhar o papel mais odiado da história, para que um bem maior pudesse ser alcançado. Livre-arbítrio ou destino? Para tentar responder a isso, a gente precisa voltar à fonte primária, às Escrituras. Vamos tratá-los como nosso dossiê de evidências, que, olha só, contém depoimentos surpreendentemente conflitantes. A primeira evidência parece que encerra o caso de vez. O Evangelho de Lucas é direto. Satanás entrou em Judas, isso pinta como um mero receptáculo do mal, o que de certa forma até diminui a responsabilidade pessoal dele, mas solidifica sua aliança com as trevas. Mas aí, no Evangelho de João, a gente encontra essa declaração surpreendente. Na última ceia, o próprio Jesus diz a Judas: "O que tens a fazer, faz-o depressa." Isso não soa como alguém tentando impedir uma traição. Soa quase como uma permissão, ou até como uma ordem. Olha, esse é um ponto que realmente dá o que pensar, né? E a gente quer muito saber o que passa pela cabeça de quem nos acompanha. Então é o seguinte, os 5 primeiros comentários aqui embaixo vão receber um fato exclusivo, uma curiosidade única sobre Judas. Fechado? Agora, bora voltar para as evidências. E aqui está o conflito que a gente precisa tentar resolver. Temos 2 forças em jogo. Foi Satanás que entrou em Judas? Ou foi o próprio Messias, que não só sabia o que estava por vir, mas que deu o sinal verde para que acontecesse? Quem estava realmente no controle da situação? A coisa toda fica ainda mais complexa com o problema da profecia. Já estava escrito séculos antes que o Messias seria traído por um amigo, e Jesus escolheu Judas mesmo sabendo das falhas dele. Então a pergunta é: Judas teve mesmo escolha? Se ele dissesse não, a profecia falharia. E se ele não tinha escolha, é justo julgá-lo por cumprir um roteiro que já estava escrito? Agora, vamos adicionar uma nova peça de evidência ao nosso caso. Uma peça bem controversa, redescoberta há pouco tempo, e que oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o papel de Judas.
Esse é o Evangelho de Judas, um texto antigo considerado herético e que ficou perdido por séculos. Nele, a narrativa é virada de cabeça para baixo. Judas não é o traidor, mas o discípulo mais leal, o único que entendeu que Jesus precisava se libertar de seu corpo físico. Nessa versão, a traição foi um ato de misericórdia, combinado entre os dois. Isso nos leva a uma questão teológica muito profunda. A ideia de que um poder superior pode usar atos que a gente vê como maus para alcançar um bem maior. O ato de Judas foi sim uma traição, mas o resultado, segundo a teologia cristã, foi a salvação. O mal servindo ao bem. Chegamos então à deliberação final. Com todas as evidências na mesa, a história oficial, as contradições nas escrituras, as teorias alternativas, como a gente pode julgar Judas? Vamos examinar o seu destino final para ver se encontramos uma resposta. Pensa nessa comparação. Pedro, outro apóstolo, também falhou feio. Ele negou Jesus 3 vezes. Judas o traiu uma vez. Ambos se arrependeram, mas o resultado foi drasticamente diferente. Pedro foi perdoado e se tornou a rocha da igreja. Judas encontrou o desespero e a morte. O que fez a diferença? E aqui talvez esteja uma pista muito importante. Judas mostrou remorso. Ele devolveu o dinheiro, ele confessou o crime, o arrependimento dele parece genuíno. Uma interpretação teológica sugere que seu erro final não foi o beijo no jardim, mas sim o desespero. A convicção de que o seu ato era tão monstruoso que nem mesmo a graça divina poderia alcançar. No fim das contas, a gente tem 2 palavras para o mesmo evento. A história chama de traição, a teologia pode chamar de providência. E talvez seja por isso que Judas nos fascina e nos assusta tanto. Ele é um espelho da nossa própria capacidade de estar perto da luz e ainda assim escolher a escuridão. Ou, quem sabe, ter escuridão escolhida para nós. E assim, o caso agora está nas mãos de quem nos ouve. Depois de examinar todas essas evidências, a pergunta final continua no ar. Afinal, quem foi Judas? Um vilão que agiu por pura ganância? Ou, quem sabe, por uma influência maligna? Ou seria ele uma vítima do destino? Uma peça sacrificada num jogo cósmico gigantesco pela salvação do mundo? O veredito final, essa decisão é de cada um. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Agora corre lá nos comentários. Lembre-se que os primeiros 5 comentários vão receber cada um uma curiosidade sobre Judas. E caso você já não seja mais um dos 5, não fique triste e comente para novos vídeos neste formato. Você pode indicar temas para que possamos efetuar a pesquisa. E quem sabe o seu tema pode ser escolhido. Até a próxima com Relato Livre além do versículo.